Um dos grandes mistérios que a série Ahsoka deixou em aberto foi a missão do Baylan Skoll. A última cena do personagem nos dá indícios do que vem por aí e eu tenho uma teoria de que, assim, pode te surpreender no final das contas. Como vimos no final do episódio, o Baylan parece estar cada vez mais próximo do objetivo, e para quem acompanhou o Clone Wars, já tem uma pequena ideia de que local pode ser aquela misteriosa montanha. E o que não é nenhum mistério é o like que eu vou pedir para você deixar aqui nesse vídeo. Com um clique você ajuda o YouTube a entender que esse vídeo pode ser recomendado para mais pessoas. E se essa for a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo e não se esquece de se inscrever também. E olha, eu vou deixar no comentário fixado aqui alguns livros em promoção lá na Amazon. Comprando por esse link você não vai pagar mais nada e você ajuda demais o canal. Desde já o meu muito obrigado. Bom, antes de entender o objetivo do Baylan, a gente precisa entender quem são aquelas 3 personagens das estátuas, uma delas até sem cabeça. Esses eram os deuses de Mortis, que conhecemos pela primeira vez em The Clone Wars. Mortis era basicamente um reino divino na força que existiu por eras em lendas e mitos tanto dos Jedi quanto dos Sith. Essas lendas sempre se acreditou que era um local que ficava além do tempo e espaço. Além disso, Mortis era habitado por 3 seres detentores da força: o pai, o filho e a filha. Cada um deles representava um aspecto da força. O filho era o aspecto da destruição, alinhado com o lado sombrio. A filha era o aspecto da paz e estava alinhada com o lado luminoso. Já o pai era o que estava no meio, aquele que mantinha o filho e a filha em perfeito equilíbrio. E só para resumir, porque não é o intuito aqui narrar os eventos da animação, e sim apenas alinhar todo mundo para a missão do Baylan, em Clone Wars temos um arco que se passa totalmente lá em Mortis, e no final das contas o filho acaba matando a filha. E a essência da filha acaba sendo passada para Ahsoka. E por isso vemos aquela coruja chamada Morai, que era uma companheira da filha, né, e passa a acompanhar a Ahsoka. Com a morte do lado luminoso, isso acabou deixando o lado sombrio muito poderoso, né? Isso aí, o filho acaba começando a ganhar mais poder do que devia. Mas ele acaba sendo derrotado e também, no final das contas ali, depois que o filho morre, o pai também se vai. E aqui chegamos ao ponto do Baylan. Ao longo da primeira temporada, nós acompanhamos ele dizendo que está cansado do estado da galáxia, num ciclo sem fim, que algo estaria chamando ele lá em Perídia e tal. E aqui começa a minha teoria. Na última cena do Baylan nessa temporada, e infelizmente a última cena do Ray Stevenson no papel, que vai deixar muita falta, uma vez que esse ator faleceu faz pouco tempo e ele, olha, pra mim ele foi o melhor personagem da série. O Baylan, ele tá em cima da mão da estátua do pai, que tá apontando para uma montanha com uma forte luz piscando. Além da estátua do pai, também existe uma estátua do filho e da filha. Curioso aqui é que apenas a estátua da filha está sem cabeça, mas olha, eu não vejo muito sentido em pensar numa relação disso com algum fato que vai acontecer com os personagens. Eu acho que isso só foi... não é nenhum easter egg futuro, nem nada do tipo. É só o detalhe ali do design de produção mesmo. Enfim, o que eu acho que precisamos focar é, na realidade, a montanha que está ao fundo que o Baylan está olhando. E, curiosamente, ela se parece demais com a mesma montanha que aparece em The Clone Wars, que é o Monastério de Mortis, uma construção dentro do Reino de Mortis, né, um local para onde a força converge. E ali era o local onde o pai residia e tomava conta de todas as terras de Mortis. Outro detalhe muito importante sobre o monastério é que em The Clone Wars, em certo momento, ele aparece com algumas artes em volta ali, no momento em que ele se transforma numa espécie de noite ali, com umas estrelas, enfim, com os gráficos ali. E isso é muito, mas muito parecido com a arte de encerramento da série da Ahsoka. Poderia indicar aí mais uma conexão entre esse monastério de Mortis, né, as entidades de Mortis, com a série da Ahsoka. Bom, o que eu acredito aqui é que o planeta Perídia seja, de alguma maneira, o local físico de Mortis, onde o monastério se encontra, e faria todo sentido ele não ter sido encontrado anteriormente em Clone Wars, em Rebels ou qualquer outra produção de Star Wars, afinal ele estaria em outra galáxia. Beleza, e sendo o monastério de Mortis, o que o Baylan poderia encontrar lá dentro? Para mim, existem duas possibilidades, tá? A primeira é que, como eu disse,
A filha, ao morrer, passou sua essência para Ahsoka. O pai simplesmente deixou de existir, ali muito parecido com Yoda quando morre, né? Apenas some. E o filho morreu e sua essência poderia ser passada para o Baylan, afinal a gente não vê a essência dele sendo passada para ninguém, né? E aí, passando para o Baylan, ele se tornaria o grande vilão no final das contas. Outra possibilidade é de que, com a morte das 3 entidades de mortes, uma quarta entidade pode ser que estaria ali aprisionada, né? Ela pode acabar se soltando, né? E aí chamando o Baylan, né? E com certeza vocês já ouviram falar sobre ela aí, afinal ela virou o assunto do momento nas últimas semanas da série de Ahsoka, né? Essa entidade no Legends é conhecida como Abeloth, ou a Mãe, que assim como o filho também era tomada pelo lado sombrio e era uma entidade extremamente poderosa. Olha, nas histórias dos Legends, né? História Legend, livros, enfim, é quase que uma figura de um filme de terror de tão poderosa que aquela criatura é e tão focada no lado sombrio. Se a questão de Abeloth realmente for tratada aqui, acredito que a Shin terá papel importante, uma vez que a essência de uma entidade de mortes precisaria de um corpo para servir ali como um receptáculo, assim como a Ahsoka fez, né, com a filha. A Shin poderia ter uma participação importante aqui, ou até o próprio Baylan poderia servir de receptáculo. E como isso pode finalmente acontecer na série? Vamos lá, eu acredito que antes do filme do Mandoverso, teremos uma segunda temporada. Sim, eu tinha dito que não teria uma segunda temporada, mas do jeito que o episódio terminou, ficou bem claro que vai ter sim, ela só não foi anunciada ainda. Bom, então teríamos uma segunda temporada de Ahsoka, né? E essa temporada vai ser toda focada em Perídia. Isso mesmo, nada de Ezra, Thrawn, Império ou Nova República. Essa segunda temporada poderia tratar facilmente todo esse arco de Perídia, com toda a tranquilidade ali ao longo de mais 8 episódios, e no fim a Ahsoka e a Sabine conseguiriam retornar para a galáxia conhecida, para aí assim juntarem aos heróis na luta contra o Thrawn no filme. Mas me diz aí nos comentários qual dessas possibilidades você acredita que possa ser a mais factível, ou você tem uma outra opinião? Me conta aí, eu quero muito saber nos comentários. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, eu espero que vocês tenham curtido o cenário novo, desculpem aí alguns erros técnicos, mas ainda estou montando as coisas aqui, o cenário não está 100%, vamos dizer que está 90%, mas é isso, eu espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Se puder, compartilhe também com seus amigos e não se esqueça de conferir o comentário fixado com as dicas de leitura. Meu muito obrigado por chegar até aqui, valeu e falou!